muita paz a todos. É de fato com muita alegria que retomamos a nossa tarefa de exposição desse ano, nessa primeira quarta-feira do mês de janeiro. Desejamos a todos os que aqui estão, os que nos acompanham pela internet, os votos de um ano novo de saúde, de paz, de entusiasmo para o trabalho do bem, para a renovação das nossas metas, dos nossos objetivos, a fim de que possamos atravessar essa quadra de nossa vida, sabendo que temos desafios, mas que temos também a força de nos renovarmos e de nos superarmos. Para a noite de hoje, nós separamos como tema, talvez uma aventura um pouco arriscada para o nosso nível de compreensão. Nos baseamos no prefácio do livro Liberta-te do Mal, que é o segundo livro de uma série, talvez uma nova série que Joana de Ângeles está produzindo. A série começa com o livro Entrega-te a Deus, psicografado em 2010. Na sequência vem o Liberta-te do Mal. Depois o livro Ilumina-te. Em 2013 nós tivemos o Rejubila-te. E mais recentemente um livro que parece fechar essa série, ou pelo menos lhe dar prosseguimento, que é a obra chamada Segue em Harmonia. Essa última obra com uma característica interessante, diferente das demais, que tem 30 capítulos. Neste último são 15 capítulos, sendo que cada capítulo recebe um comentário de Sueli Caldas Schubert. Então, nessa série que Joana inaugurou a partir do ano de 2010, nós temos uma sugestão muito interessante de leitura, porque o livro, a série começa com o título Entrega-te a Deus, num imperativo, lembrando de que se nós não nos colocamos ao sabor das leis divinas, nós não conseguimos sair da inércia em que nos colocamos. E a série prossegue com o segundo livro, que é exatamente o Liberta-te do Mal, que numa conexão com o primeiro traz uma relação de coerência. Quando nós nos entregamos a Deus, nós nos libertamos do mal. Na sequência, nós temos o terceiro livro, titulado Ilumina-te, exatamente sugerindo a continuação dessa leitura. Quando nos entregamos a Deus, nos libertamos do mal, consequentemente nós nos iluminamos e fechando a série, o livro Rejubila-te, exatamente essa condição, que é uma condição de êxtase, mas não de alienação, que nós sentimos quando estamos em consonância com as leis divinas. Então, os 4 primeiros livros da série têm esse valor e esse significado, esse sabor do imperativo. Entrega-te, liberta-te, ilumina-te e rejubila. E o último, fechando, parece, essa série, é exatamente a sentença Segue em Harmonia. Então, depois de estarmos rejubilados, felizes, precisamos manter esse padrão harmônico. Observando, então, essa série, nós pensamos exatamente o segundo livro, que nos pareceu muito significativo por esse título, Liberta-te do Mal, que é também o título do prefácio desta obra. E nos chamou a atenção a como Joana traz esse texto e faz essa abordagem para que nós possamos compreender esse tema que é tão caro à filosofia, que foi, por exemplo, examinado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, especificamente na seção intitulada O Bem e o Mal, que está logo no início da terceira parte ali nas leis morais. Então, antecedendo a lei de adoração e as demais, Kardec faz um estudo do bem e do mal. E vemos também, por exemplo, como essa questão do bem e do mal, na perspectiva da dualidade, ela é forte na nossa cultura, a ponto de o próprio Kardec, na questão 115 do Livro dos Espíritos, aquela que eu sempre digo que é a que eu mais gosto do Livro dos Espíritos, ele reapresenta essa questão perguntando: os espíritos foram criados nos bons e outros maus? E a resposta foge a esse dualismo, a essa categorização, dizendo que nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem
nós nos encontramos com o mal. Não necessariamente todos os espíritos criados por Deus encontram-se com o mal, mas considerando esse entorno em que estamos, que é um mundo de provas e expiação ainda, nós não apenas nos encontramos com o mal, mas a grande maioria dos que estamos ainda na Terra, nós permanecemos fazendo mal, reproduzindo mal em muitas circunstâncias, que não é necessariamente o mal que nós fazemos ao outro somente, é primeiramente o mal que nós fazemos a nós mesmos, porque quando alguém fere uma outra pessoa nas mais diferentes formas, quando lesa alguém, quando rouba os seus sentimentos, quando tira as suas esperanças, quando a oprime em todas as formas, esta pessoa não está apenas fazendo mal àquela outra ou às outras pessoas, está, em princípio, fazendo mal a si mesmo. Então, nós vamos buscar, como Joana de Ângeles aborda esse tema, porque nos escapava exatamente a observação ou a análise filosófica. E nós buscamos, inicialmente, para compreender o seu pensamento, as sentenças de Jesus sobre o mal. Revisando o Novo Testamento, nós vamos encontrar talvez centenas de citações de Jesus a respeito do mal, e separamos duas que nos parecem absolutamente pertinentes pela sua profundidade para a nossa reflexão nessa noite. A primeira delas está na segunda parte do Pai Nosso, já naquela parte final em que nós rogamos que o Pai nos livre da tentação e que nos livre do mal, porque pertence ao Pai todo o poder, toda a condição de nos guiar nas escolhas da vida. Então vejamos que quando Jesus teve a preocupação de nos ensinar a orar, porque reconhecia que essa condição nós ainda não havíamos alcançado, atendido, coloca na oração do Pai Nosso essa frase muito expressiva: livra-nos do mal. Como diz a nossa amiga Shirley, essa sentença do Pai Nosso lembra que nós não estamos livres da luta, nós não estamos livres dos embates, nós não estamos livres dos percalços, mas nós rogamos para que o mal seja colocado fora de nós. E numa primeira perspectiva de interpretação, quando nós começamos a olhar o Pai Nosso com um olhar mais analítico, nós temos essa ideia, é como se o mal pudesse vir de fora para dentro e nos atingir. E nos sentindo ali muito pequenos, nos sentindo diminutos em relação a essa potência externa avassaladora, nós repetimos a sentença do Pai Nosso: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, como se essa força viesse de fora para dentro. Evidentemente, nós vamos perceber que num nível profundo das palavras de Jesus, não é essa mera compreensão de interditar o que está fora que é capaz de nos atingir. Adiantando aqui a conclusão que nós chegamos estudando esse tema, livrar-nos do mal não é fazer essa interdição, é sobretudo ajudar-nos para que as fontes internas que nós trazemos com muitas marcas do mal, em suas diversas formas de expressão, que aqui não cabe nesse instante enumerar, mas as diversas formas que nós ainda trazemos no nosso íntimo, que são forças muitas vezes avassaladoras em relação às nossas vidas, que essas forças internas, elas consigam ser mantidas distantes das fontes de tentação que nos cercam nas inúmeras circunstâncias da vida. Quando nós mergulhamos no entendimento do que significa o mal nas sentenças de Jesus, nós somos levados a compreender que essa noção simples de que o mal está fora e que vem nos atingir, ela é apenas o começo da reflexão.
O que não significa dizer que nós não façamos um esforço ingente, hercúleo, repetitivo, sistemático, de um processo de autoeducação de nossas vidas e de um processo de orientação e de educação daquelas almas que estão sob a nossa responsabilidade, como nossos filhos, nossos enteados, nossos netos, aqueles que estão sob a nossa tutela. As pessoas imaturas costumam dizer, não precisa direcionar. Ou então as pessimistas dizem assim, pau que nasce torto, morre torto. Ou então repete a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Evidentemente, essas concepções, elas não são espíritas, muito menos cristãs. Porque à luz do espiritismo e à luz da mensagem de Jesus, nós vamos compreender que um processo essencial nas nossas vidas é o processo de educação. Mais especificamente, de reeducação e de autoeducação. Nós precisamos investir nesse processo, porque durante muitos, mas muitos séculos, milênios, como diz Joana de Ângeles, nós repetimos ações por ignorância, por desconhecimento, por invigilância em outras circunstâncias, e nas circunstâncias que às vezes parecem mais estranhas, nós repetimos ações relacionadas ao mal, porque como espíritos pouco evoluídos, nós sentíamos prazer em executar essas ações. De tal forma que elas estão impregnadas no nosso inconsciente. E por isso existe o esquecimento do passado, para que nós possamos recomeçar. Então nós precisamos investir num processo de educação, de reeducação, de autoeducação e de orientação e de educação daqueles que estão conosco. Todos os que são pais, todos os que convivem com crianças, com adolescentes, sabem que mesmo os pais, oferecendo aquilo que eles chamam de nós demos a mesma educação aos nossos filhos, mas eles são diferentes. E necessariamente são e somos diferentes, porque nós trazemos experiências que são singulares no nosso processo evolutivo. E alguns filhos precisam de mais direcionamento e outros, às vezes, precisam de um menor direcionamento, porque são almas mais amadurecidas, mas há outras almas, como a grande maioria de nós, ainda na vida adulta, são almas ainda pouco amadurecidas, muito vulneráveis àquilo que Joana de Ângeles chama de os adversários internos e os adversários externos. Os adversários internos são exatamente todos aqueles condicionantes que nós trazemos dentro de nós. E para analisar algo aqui que é relativamente comum, sem fazer nenhuma crítica a ninguém, trazendo um exemplo da sociedade, vejamos alguém que tem a viciação do álcool. E nós conhecemos várias pessoas assim. Eu conheço pessoas da minha família, da intimidade, da nossa convivência no lar. E essas pessoas, por vezes, fazem um esforço hercúleo de deixarem de beber, de pararem com o hábito de não ingerirem mais álcool, mas há os adversários internos. Inicialmente, o próprio condicionamento do corpo físico, que uma vez habituado àquelas substâncias, vai sentir-se exatamente dependente daquelas substâncias e não é fácil para ninguém deixar de beber. Às vezes, pessoas imaturas dizem, é só querer. O mesmo caso em relação a fumar, a dependências químicas, as mais diversas, é só querer. Evidentemente, a vontade, o exercício da vontade, ele é fundamental nesse processo. Mas nós não podemos esquecer que há todos os condicionantes físicos que estão no corpo. E recentemente, conversando com um grupo de psicólogos e psiquiatras, eles admitiram, num determinado evento, que hoje está mais difícil, por exemplo, tratar pessoas que têm viciação em jogos, na internet, em observar a vida do outro, o voyeurismo moderno pela internet, do que mesmo pessoas que mantêm dependência química ou dependência alcoólica. Então, há os adversários internos, que são os condicionantes que nós trazemos, condicionantes dessa vida. Observemos que todas as propagandas de bebida, elas apresentam, não raro,
homens e mulheres muito bonitos e supostamente muito bem-sucedidos, passando a falsa impressão de que quem consumir aquele produto será tão bonito e tão bem-sucedido quanto aquele que lá aparece. Todos os problemas decorrentes do álcool, da dependência química, do cigarro, não aparecem na publicidade. Então, para um jovem, para um adulto imaturo que está nessa sociedade que vende a imagem da felicidade fácil, libertar-se deste mal é uma imensa dificuldade, porque há os condicionantes internos, mas há também esses outros condicionantes externos. A propaganda repetitiva, exaustiva, toda uma cultura na qual nós estamos imersos, em que para se autoafirmar é preciso ser igual aos demais. E aqui nós nos lembramos de uma das mensagens que está no livro Vida Feliz, em que, comentando sobre essa pressão que o grupo exerce em relação a nós e que muitas vezes nós temos, mesmo como adultos, uma imensa dificuldade de nos posicionarmos e de contra-argumentarmos, Joana de Ângeles diz: porque exista uma epidemia de gripe, o estado gripal não é o estado normal de saúde nem de bem-estar. E essa imagem que ela utiliza, ela é extremamente interessante na metáfora que é construída para nós entendermos que na sociedade onde nós estamos há um caldo cultural, e esse caldo cultural nós diríamos que não é dos melhores, elaborado exatamente a partir das nossas experiências, infelizmente, de nossas experiências mal sucedidas, que fazem com que diversos condicionamentos, não apenas esses que apresentamos, mas todos aqueles que prejudicam o desenvolvimento cognitivo, social, psicológico, moral, de todos os que estamos reencarnados, são formados a partir dessas experiências malogradas, porque ainda estamos num mundo de provas e expiação, e há uma cultura de manutenção daquilo que nos parece que é o pior. Se todo mundo bebe, por que eu não bebo? Se todo mundo faz isso, por que eu também não faço? E aí essa ideia de que nós podemos repetir essas experiências ruins, porque, enfim, todos fazem, não é? Como se esse fosse o estado normal da sociedade, quando não é. É o de equilíbrio, é o de bem-estar, é o de contribuição para a vida social, para o progresso e por aí vai. Então, quando nós analisamos essa sentença do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, nós verificamos que, em palavras simples, numa frase sintética, Jesus estava enunciando ou revelando algo que é profundo e que está enraizado em nossa personalidade. E quando nós vamos nos tornando mais maduros do ponto de vista espiritual e psicológico, nós fazemos a inferência que Shirley fez, que é não nos livrar da luta, mas nos livrar daquele contato imediato em que a nossa resistência, ainda muito frágil, se deixaria levar. E a outra sentença do Mestre, que nos parece bastante significativa e muito bonita, está no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,39, logo depois das bem-aventuranças, quando Jesus prossegue no Sermão do Monte, apresentando as suas prédicas. E vai então dizer: lembrai-vos do que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E se alguém te bater a face direita, apresentai também a outra face. Esse conjunto, na verdade, são 2 versículos, é um conjunto absolutamente amplo, complexo, que talvez nós ficássemos toda a noite para analisar somente esses 2 versículos. O Espírito Emmanuel escreve sobre esses 2 versículos 3 mensagens. Uma está no livro Vinha de Luz, no capítulo de número 62, para analisar apenas a expressão não resistais ao mal. Vejamos bem o que Jesus diz: lembrai-vos do que foi dito aos antigos. Isso é uma espécie de alerta, como se ele fizesse vir à nossa memória
todo um paradigma já conhecido, que é o paradigma da beligerância, olho por olho, dente por dente. É o paradigma do egoísmo, é o paradigma do eu primeiro, o outro não me interessa, é o paradigma da opressão. Jesus, então, lembra esse paradigma, desvela, na verdade, aos nossos olhos, porque todos nós, de alguma forma, estávamos ou ainda estamos imersos nesse paradigma. Então, quando Jesus desvela, lembrai-vos o que foi dito aos antigos, ou seja, lembrai-vos qual é a feição do materialismo. É uma feição de opressão sempre. Eu, porém, que sou a luz do mundo, o caminho, verdade e vida, digo-vos outra coisa. Então, Jesus se enuncia claramente, sem nenhuma máscara, colocando-se como a luz do mundo e o caminho que todos nós procuramos, apresentando-nos uma outra direção e um outro paradigma. Não resistais ao mal que vos querem fazer. E Emmanuel, analisando essa sentença, vai nos levar a compreender o que significa resistir ao mal. E eu fui procurar no dicionário os significados do verbo resistir. Nós poderíamos agora fazer um exercício e nos lembrar o que significa resistir. Significa apresentar uma força de oposição. Significa também manter-se. Significa enfrentar adversidades, entre outros tantos sentidos que este verbo tem em nossa língua. E resistir ao mal. Jesus disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E aí, com o apoio de Emmanuel, nós vamos entender que a sentença de Jesus de resistir ao mal, ela tem um significado especial e profundo. Em geral, imaturos como nós somos, nós entendemos num primeiro momento que não resistir ao mal significa não lhe colocar nenhuma oposição. E quando nós não colocamos previdentemente ou reparativamente nenhuma barreira contra o mal, nós permitimos que ele seja avassalador. E, nesse sentido, nós somos coniventes. E a mensagem de Jesus não é uma mensagem para que nós sejamos bobos, é uma mensagem para que nós sejamos bons. Quando nós não colocamos resistências preventivas ao mal, nós deixamos que o mal nos esmague. Por exemplo, para trazer uma análise que é pública, quando se analisa ou quando se estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, todos os estudiosos vão se encontrar com o texto da grande filósofa judia Hannah Arendt, que defendeu a tese, após o final da guerra, acompanhando os julgamentos dos criminosos de guerra, de que houve uma banalidade do mal. Ou seja, naquela sociedade passou-se a cultivar a ideia de uma superioridade de raça, um caldo cultural, em que vários espíritos estavam reencarnados, orgulhosos, vaidosos, egoístas, e que levaram essa ideia adiante, e muitos incautos, com todo respeito a ambas as partes, os incautos não conseguiram colocar resistências fortes a esse mal, e todos nós sabemos o que foi a Segunda Guerra Mundial. Houve uma banalidade do mal. Inicialmente, um processo de negação. Na sequência, uma espécie de que os países, os demais, os que não estavam próximos, não quiseram saber o que se passava. Na sequência, todos tiveram que se envolver, e por isso se chama o evento de Segunda Guerra Mundial. Recentemente, todos nós, acompanhamos um episódio que lembra muito isso. Qual é a resistência a se colocar ao mal? Quando os chamados imigrantes que vêm do Oriente, da África, entram pela Europa, pela Turquia, pela Grécia, e são considerados um mal na sociedade, qual foi a primeira ideia a ser apresentada? Resistir àquele mal, cercá-lo, colocá-lo fora, excluí-lo. Então, muros, cercas foram construídas para deter aquele mal. E na sequência, o que nós vimos? Os muros, as cercas, tudo isso foi destruído até que uma voz de sensatez
pôde se levantar entre as demais e disse: é preciso abrir as fronteiras e a Europa precisa atender aos imigrantes. Exatamente num processo de que, para resistir àquele mal, colocar as barreiras, detê-lo, enfrentá-lo com força, era o mesmo que usar as armas do mal para combater o mal. E na sentença de Jesus, resistir ao mal vai significar exatamente não usar as mesmas forças do mal para enfrentá-lo. Resistir ao mal, nesse sentido, vai significar enfrentá-lo com outras armas. Para que nós tenhamos uma ideia mais lúcida disso, basta que nós imaginemos todos os desenhos animados, ou 99,99% dos desenhos animados para crianças da pré-escola ao ensino fundamental, como são os super-heróis. São fortes, guerreiros e enfrentam não raro o mal com as mesmas armas do mal. E o que acontece? Somente por um pouco os grandes vilões são detidos, porque no episódio seguinte o vilão volta, e não raro volta mais forte, mais inteligente, desafiando aquele que usa armas iguais a detê-lo. A sentença de Jesus, resistir ao mal, vai significar que nós precisamos enfrentá-lo, diz Emmanuel, com outras armas, mas sem ser conivente com o mal. Quando é preciso colocar barreiras defensivas, considerando aquilo que está em nosso íntimo, aqueles plugs que nós ainda temos para a raiva, para a fúria, para a crueldade, precisamos colocar essas barreiras de contenção, diz Emmanuel, e nós vamos aprender isso em mais profundidade com Joana de Ângeles, lendo a nossa intimidade. Precisamos ler em profundidade a nossa intimidade, porque às vezes nós não fazemos esse mal que é um grande espetáculo, que aparece nos jornais, que vai para as revistas, que passa de boca em boca, que todo mundo sabe, mas na maioria das vezes nós fazemos um imenso mal a nós mesmos. Destruímos as nossas vidas, destruímos as vidas das pessoas que estão próximas e que nos amam, porque nós passamos a viver com o mal, ou seja, com a sombra, com o eu inferior, com condicionamentos que são dessa vida, sobretudo, mas que também são alguns de outras vidas. Resistir ao mal significa não ser conivente com ele, significa, de fato, apresentar uma outra face, que não é uma face para ser batida no sentido físico, é muitas vezes uma face que é criticada. Quando alguém nos desafia pela calúnia que todos nós já sofremos, quando alguém nos desafia atacando a nossa autoimagem, a nossa autoestima, e que nós sentimos o ímpeto de revidar, de provar, de demonstrar que nós não somos o que dizem sobre nós, mas conseguimos sintonizar com a mensagem, nós entendemos o que significa resistir ao mal. Significa não embarcar naquela provocação. Quando nós estamos nas inúmeras circunstâncias da vida que nos rodeiam e que apenas o lado negativo das pessoas, das situações, das circunstâncias é destacado, nós sintonizamos com o mal, diz Joana de Ângeles. E lendo esses textos, eu fiquei pensando o quanto nós temos, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos 2 anos, talvez, sintonizado com o mal, cada vez que aparece uma notícia, por exemplo, sobre a Operação Lava Jato, sobre a Operação Zelote. A última vez que eu acompanhei, a Operação Lava Jato estava na 17ª versão, mas parece que já vai para 25. Nunca mais eu acompanhei de pertinho a sequência das operações, mas eu tenho acompanhado os comentários das pessoas. Há um descrédito generalizado. Nós entramos numa crise social, econômica, que é também de porte internacional, a nacional é bastante grave, mas, em geral, eu fico observando as críticas à Operação Lava Jato, aos que foram presos. E quando eu fico observando, e esses dias, por exercício de observação do comportamento humano, tentando melhorar o meu mesmo,
Observo que muita gente que critica os que estão presos, os que foram presos, os delatores, e critica veementemente, são pessoas que, quando a gente solta uma pergunta mais delicada, acabam revelando que, se estivessem lá, teriam feito a mesma coisa. E quando nós entramos nessa lógica da crítica, que não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, nós sintonizamos com esse caldo cultural. E aí, diz Joana de Ângeles, nós impedimos que as forças da renovação que estão íncitas em nós e esperando todo um trabalho a ser feito, possam ser mobilizadas. E deixamos de enxergar, por exemplo, neste caso, algo absolutamente importante para a nação, para o século que estamos atravessando e para a humanidade que virá. Nós estamos indo nas entranhas da nação, como se uma garra afiada estivesse indo lá dentro e puxando tudo o que tem, e quando a gente pensa que não tem mais o que puxar, vem um outro jato, um outro escândalo, uma outra circunstância. Mas dessas operações está nascendo uma nova nação, uma nação que já não é mais conivente, por exemplo, com o jeitinho brasileiro, que é um grande mal, disfarçado de bem-estar, disfarçado de bem viver, disfarçado de que ninguém olha, quando todos nós sabemos e olhamos e criticamos quando é feito pelo outro. E aí, quando nós vamos às sentenças de Jesus, acompanhando o raciocínio de Emmanuel no livro Vinha de Luz, como dissemos, quando vamos acompanhando o raciocínio de Joana de Ângeles, lá no prefácio de Liberta-te do Mal, ou no excelente texto do início da década de 2000, chamado Breve Ensaio sobre o Mal, que está no livro Dias Gloriosos, nós começamos a entender que o grande problema do mal não são os outros. O grande problema com o mal está em nós. Porque ainda que nós não protagonizemos, como já dissemos, as cenas que vão para os jornais, para as revistas, os grandes escândalos que entram na história, nós trazemos um lado sombra em nós. Com a diferença de que o nosso lado sombra, na maioria das vezes, está sob controle. Nós guardamos um relativo controle das nossas vidas. Nós até que nos empenhamos para uma autoimagem polida, diferentemente de alguém que foi para as revistas, para os jornais, que entrou para a história, porque essas pessoas, em dado momento, elas perderam o controle da própria autoimagem. Na verdade, elas perderam o controle de si, por diferentes fatores. Por ambição, por egoísmo, por vaidade, por serem incautos. Há muita gente incauta, de pensamento infantil, emocionalmente pouco madura, que se acha, como a gente diz no popular, o rei da cocada preta, que nunca vai lhe acontecer nada de mal. E não percebe que todas essas forças são forças astuciosas e que buscam os incautos. Porque há aí, naturalmente, uma lei que é divina, que é a lei de atração. É só nós observarmos, por exemplo, para comparação, as grandes almas, as almas abnegadas. O que houve com elas? A lei de atração, que também rege essas vidas, faz com que essas almas sejam naturalmente atraídas para o bem. E a gente olha assim e diz, mas tudo foram flores. A gente olha para a vida de Chico Xavier e diz, mas não houve uma tentação. Isso porque a gente não estava lá para ver as tentações. A diferença é que Chico tinha aquilo que já se chama de um deotropismo, ou seja, ele já orbitava em função das leis divinas. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, e tanta gente anônima. Porque Chico entrou para a história, Madre Teresa entrou para a história. Mas há muita gente boa que passa na vida, que muitas vezes está ao nosso lado, na nossa família, que é um colega de trabalho probo, reto, e nós nunca conseguimos enxergar esse fulano, mas enxergamos o outro, e criticamos o outro, fez isso, fez aquilo. E a autoanálise, se nós estivéssemos lá. Porque na atual história do país, só para fazer
um comentário pessoal que muito me entristece, é que grande parte desses que estão atualmente investigados e alguns presos pelas operações de justiça, conheceram a pobreza e a escassez. Mas quando se viram diante de milhões, não conseguiram redirecionar as forças do mal. O problema não está nos dutos da Petrobras. O problema não está no dinheiro. O problema está nas pessoas, está em nós. Quando alguém diz, não, mas fulano, né, traiu fulano, né, porque começou, porque viu, porque foi atrás no Facebook. É um detalhe. A força do mal estava naquela pessoa. E aí, quando nós olhamos da perspectiva de Jesus, nos dá uma imensa piedade dessas pessoas, porque elas estavam colocadas no lugar certo, na hora certa, na família certa, na circunstância social certa, para aprender a resistir ao mal. Mas não conseguiram ainda deter essas forças. Porque é um detalhe psicológico que somente hoje, lendo esses textos, eu me dei conta e fiquei estarrecida. E que às vezes são aquelas coisas que a gente não diz em público. Muitas dessas circunstâncias são circunstâncias que ainda nos dão um profundo prazer. Não obstante, haja prazer, medo, raiva, fúria, tudo isso muitas vezes misturado. Porque nós estamos num processo de deslocamento do lugar em que estávamos. E como um helicóptero, nós somos mais ou menos assim. Nós precisamos de mais força para nos deslocar inicialmente no voo do que força para nos manter em pleno voo. Por isso, a série de Joana de Ângeles começa com o entrega-te a Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus para, depois de um processo de nos libertarmos do mal, nós seguirmos em harmonia. Quando nós já estamos em harmonia, é mais fácil planar esse voo. E por isso, no prefácio do livro Liberta-te do Mal, após fazer uma análise das circunstâncias atuais em que estamos imersos, Joana de Ângeles pergunta, como então superar essa circunstância? Uma pergunta retórica. E ela mesma responde, evitando o mal ou libertando-se dele. E é esse dueto que nos interessa. Evitar o mal, se pudermos evitar o mal. Por isso, todos os processos, todos os caminhos de autoconhecimento são de fundamental importância. Porque quando nós não nos conhecemos, nós nos colocamos em situações muito perigosas. E, voltando ao exemplo público da nação, provavelmente muitos daqueles que estão investigados, para não citar outros exemplos, eram de pessoas que não se conheciam, que resistiram a se conhecer. Porque sabendo, se conhecendo, se enxergando, se vendo, tivessem entendido que aquela situação não. E isto vale para nós, para todos nós. Enxergar, por exemplo, uma mania simples, que passa até como coisa comum nos nossos dias. Recebeu outro nome. Mania de grandeza, recebeu o nome de ostentação. Então, quando nós enxergamos que nós temos mania de grandeza, de ostentação, faz bem, como exercício profilático da alma, não ir aos lugares cujas lojas vendem artigos de ostentação. Porque somente quando alguém está completamente liberado disso, é capaz de ver uma vitrine e não sentir aquela pontada para entrar, comprar, naquele instante se sentir a criatura e depois ter que pagar. E nesse sentido eu me lembro de um exemplo que marcou a minha adolescência, a minha juventude, que se falava muito na biografia de Gandhi ainda naqueles anos, e certa vez ele foi convocado para ir até a Inglaterra, na discussão dos conflitos entre a Índia e a Inglaterra. E ele aceitou o convite da rainha, essa mesma rainha bisavó que nós vemos na televisão, muito mais jovem.
E quando ele chegou à Inglaterra, desembarcou, e ele conhecia Londres muito bem, havia estudado lá, falava inglês perfeitamente, daqueles que estava destacado para acompanhá-lo, disse: a rainha disse que o senhor pode escolher o que fazer hoje. Ele disse: que bom, então eu gostaria de passear em Londres. E foi passear, e não eram tempos de shopping center ainda, mas havia as grandes lojas de departamento. E logo então, numa das avenidas, eles ficaram de frente a uma Harrods, e aquela loja famosíssima, em cuja vitrine, evidentemente, estava para a frente da rua a vitrine da joalheria. E ele começou a admirar as lindas joias da Harrods, provavelmente todas elas confeccionadas com pedras preciosas que vinham das antigas colônias britânicas. E então o emissário disse: a rainha disse que o senhor pode comprar a peça que quiser. O senhor poderá levá-la consigo, porque será um presente da coroa para o senhor. Gandhi virou-se para o moço que o assessorava e disse: não, eu apenas estou admirando a mim mesmo, eu não sinto mais necessidade de ter joias. Então é uma autodescoberta fascinante, olhar para aquilo que atiça a nossa cobiça e, em vez de olhar o objeto, olharmos para nós mesmos. Eu já não preciso mais das joias, das roupas, do outro para ser o meu objeto de prazer, de ostentação. Qualquer que seja a circunstância, é autodescobrimento. Mas isso envolve uma cota de sacrifícios muito grande, porque olhar para nós implica não olhar para fora, implica não terceirizar a culpa, implica assumir responsabilidades. E no campo do mal, nós ainda terceirizamos muitas responsabilidades. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque é o lugar de onde eu vim. E aí, para surpresa nossa, da nossa mesma casa, da nossa mesma comunidade, surgiram outras pessoas que não têm os condicionamentos que nós temos. E nós precisamos fazer esse esforço. E à luz da doutrina dos Espíritos e da mensagem de Jesus, quando nós fazemos esse esforço, não raro, meus amigos, não raro, frequentemente, constantemente, sistematicamente, nós enxergamos que fazemos o mal. Fazemos a outros, fazemos a nós mesmos. E essa hora é uma hora muito difícil em nossas vidas, porque a primeira reação é a de negar. Eu não, os outros não, eu não faço isso, eu não sou um déspota doméstico, eu não sou uma pessoa orgulhosa, não, eu não sou ambiciosa, não, eu não tenho nenhuma vinculação com a ostentação, só estou com o cartão estourado, mas não estou ostentando nada, né? 50 mil reais de dívida, cartões já confiscados, mas não tenho nada a ver com isso. Então, um primeiro movimento é um movimento de negação. E aí nós precisamos ser maduros, adultos, e nos perguntarmos se de fato estamos no esforço de nos tornarmos cristãos. Se respondermos sim, aí nós vamos adiante. Verificar o que fizemos. E em vez de remorso e de culpa, que são outras reações normais, nós precisamos enfrentar as responsabilidades, o que é duríssimo para nós. Nós somos espíritos ainda muito indolentes. Nós não queremos muitas responsabilidades. Ter responsabilidades é doloroso. Somente os espíritos mais maduros já assumem responsabilidades sem que sejam constrangidos a tal. Nós ainda não queremos. É muito difícil ter responsabilidade conosco, porque ter responsabilidade conosco significa dizer, é comigo e com o Senhor, para que eu resista ao mal e para que eu corrija o mal. Mas é o caminho, assumirmos então a nossa cota de responsabilidades para as atividades que nos cabem. E Joana de Ângeles nos dá um conjunto de sugestões para que nós possamos vencer o mal que está em nós. E uma sugestão que me pareceu
inusitada, por ser tão simples, tão óbvia, daquelas que a gente olha e diz, mas como é que eu não pensei nisso antes? Uma sugestão simples para nós vencermos o mal que está em nós é observar, e aí sim, diz ela, observar, conhecer, investigar, analisar as biografias das vidas das pessoas equilibradas. Vejamos que coisa interessante. Nós que estamos tão acostumados, imersos num caldo cultural de observar a vida do outro e comentar o lado ruim, precisamos pegar esse mesmo hábito e direcioná-lo num outro campo. Observar, conhecer, analisar as biografias das pessoas abnegadas. Não exatamente para falar sobre elas, se bem que falar sobre elas faz um bem danado, mas para entender que as pessoas abnegadas são pessoas comuns como nós, com dificuldades, com desafios, às vezes muito maiores do que os nossos, mas isso não as impediu de optarem pelo bem. Porque, conforme diz o Livro dos Espíritos, a questão não se resume a não fazer o mal. A questão se resume a fazer o bem na extensão das nossas forças. E é fazer o bem para nós mesmos, tomando as atitudes acertadas, fazer o bem para o outro, fazer o bem para a natureza, fazer o bem para a humanidade, quando assim nós alcançarmos. E essa sugestão de Joana vem acompanhada de muitas outras, como o exercício para substituir os condicionamentos. E se aquele condicionamento, por exemplo, de observar a vida do outro e comentar, ou fazer aquela curtida no Facebook, ou aquele comentário ácido, pode ser substituído por postar aquela frase que enaltece. Eu não estou falando dessas mensagens que às vezes são absolutamente um conjunto de palavras sobre o bem, sobre a gratidão, sobre o dia, não. Eu estou falando daqueles textos que fazem com poucas palavras muita gente refletir e nós mesmos refletirmos. Eu estou falando daquela sugestão que Joana nos diz de nos empenharmos em modificar aqueles hábitos que estão enraizados em nossas vidas, aguardando o esforço do redirecionamento. E para concluir esse tema, que mexe tanto conosco, que vai nas entranhas de cada um de nós e que nos coloca o imenso desafio que está à nossa frente, que somos nós mesmos, para concluir uma mensagem de vida feliz, a de número 108, quando Joana apresenta um conjunto de sugestões muito fáceis de colocarmos em práticas. Diz a mentora, exala das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também virtude, por pior que seja esse indivíduo. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Fiquemos então com essas sugestões que possamos meditar sobre elas. Livro Vida Feliz, capítulo 108. Muita paz para todos.